Olá, eu sou a Jordana, eu sou decoradora. E eu sou a Sheila, decoradora. E hoje nós vamos conversar com você sobre composição. Fazer uma composição para um cliente é um desafio, né? Verdade, Jordana. A gente tem que mesclar o acervo pessoal dele com as tendências, é o nosso grande desafio. E hoje a gente está aqui e juntas a gente vai conseguir. E nós vamos fazer o cliente entender como a casa dele pode ter a cara dele, o jeitinho dele, e quando ele olhar para aquele espaço, ele se sentir realmente feliz. É verdade. A gente tem como personificar, né, a casa do cliente com o acervo dele pessoal e harmonizar as tendências. Para isso que a gente está aqui, né, como decoradoras, para ajudar você a ter a sua casa com a sua cara, mas também ela super atualizada e moderna. Vem com a gente! Hoje nós vamos mostrar para você um grande desafio que nós temos na casa do cliente. Todo mundo tem uma estante para decorar, né, Sheila? Ai, nem fale, olha só que delícia, né? Aqui tem uma página em branco para a gente usar o que você tem com a tendência atual do mercado. Vamos lá? Vamos lá! Então assim, quando a gente vai decorar uma estante, você tem que prestar atenção em alguns detalhes que são essenciais. Primeira coisa, nós vamos separar as peças que você tem em casa por tamanho. Verdade. Uma outra dica é, separe as peças em cima de uma mesa, para que todas elas fiquem visíveis. Quando você tiver ela separada por tamanho, nós vamos distribuir ela na estante. Nesse caso, a gente está trabalhando com duas peças que, digamos, a gente comprou em uma loja de decoração, como a maravilhosa Casa Dentro, que é onde a gente está filmando hoje aqui, tá? Essas peças, elas foram adquiridas, as outras são do acervo pessoal do nosso cliente e pode ser o seu acervo pessoal. Verdade. Então eu vou começar colocando a peça maior. As duas peças maiores, a nossa ideia é distribuir elas dentro da estante. Nós vamos colocar uma peça maior desse lado aqui e para dar um equilíbrio nós vamos colocar a outra peça aqui. Vamos lá? Vamos lá! A intenção é que a gente vai preencher esse volume aqui de baixo com as peças maiores. Para isso, a gente não deve deixá-las tão aqui na ponta. A gente não vai trabalhar no meio, mas a gente vai trabalhar um pouquinho só descentralizadas. Porque daí a gente vai pegar alguma coisa que você tenha na tua casa, no teu acervo pessoal, para a gente complementar aqui. Você tem uma estante em casa. Quando você visualizar essa estante, você tem que pensar no equilíbrio dos objetos que estão nela. Nós vamos trabalhar agora com uma peça complementar, porque uma outra dica, anota aí, nós trabalhamos em composição sempre, no mínimo, com duas peças e na maioria das vezes nós vamos trabalhar com 3 peças. Então agora eu vou pegar uma peça, uma escultura, pode ser um vaso. No caso agora, eu tenho essa escultura que é do acervo pessoal do nosso cliente e eu vou complementar aqui. Sempre, gente, deixe na sua estante, um espaço vazio, porque você vai viajar, você pode se apaixonar por uma peça e vai ter um espaço esperando por ela na sua casa. Outra dica, caixa livro, gente, nem pensar, tá? Nós vamos usar os livros que fazem parte da sua vida, que contam um pouquinho da história de vocês, né? Você foi numa viagem, você, por exemplo, aqui, eu tenho um livro, tá? E eu tenho aqui um anuário da Casa Cor de São Paulo. Foi quando eu visitei a Casa Cor, eu fui com os alunos do Centro Europeu, então eu tenho uma história nesse livro. Então, importante, a sua casa tem que contar a sua história. Nós não estamos fazendo um showroom de loja, nós estamos fazendo o seu ambiente. Então, vamos lá. Então, a Sheila colocou aqui uma escultura e nós vamos fazer um complemento aqui com livros do nosso acervo pessoal. Livros que vocês trouxeram de viagens, livro que conta um pouquinho da sua história. E em cima, novamente, uma escultura, uma peça do acervo pessoal que você vai ter em casa. Vamos lá. Uma outra dica.
Você pode pôr um álbum de fotografia ou os álbuns de fotografia. E você pode usar uma capa neles. Como a gente tem uma capa aqui, ó. Essa capa é de um book, é de um livro. Mas você pode você mesmo fazer em tecido uma capa, ou você pode mandar fazer uma capa. Então ela fica padronizada, né? Pode ser memórias afetivas, colecionando recordações, e ele fica aqui o álbum para que você constantemente lembre dos bons momentos que você tem em casa. Lembra que nós separamos por tamanhos as nossas peças? Agora nós temos as peças menores. As maiores nós colocamos em equilíbrio. Foi preenchido o espaço vazio com a escultura, aqui com os livros do acervo pessoal mais a escultura, e agora nós vamos fazer uma outra etapa da sua estante. Aqui a gente está pegando várias peças que você tem e a gente vai começar a fazer uma montagem. As cores aqui são cores mais terrosas, a gente usou um tom de verde, né? Tons de cerâmica, são todos tons. Se você tiver vários tons, quando você coloca um tom terroso, ele dá um equilíbrio e aquece um pouco o espaço. Porque a gente está com essa estante aqui de madeira, né? Então esse é o nosso objetivo, de trabalhar nesses tons terrosos. Não importa o material, né? Aqui a gente tem cerâmica, mas a gente também pode trabalhar com vidro. A gente vai brincar bastante aqui, olha só. A gente trabalhou com uma volumetria diferente, né? Com materiais diferentes, mas com equilíbrio de cor, dessa paleta de cor, né? Então, nos tons de verde, esse também um outro tom de verde, como a Jordana falou, os tons terrosos, que também conversam com os vasos. Vocês conseguem perceber o equilíbrio? O equilíbrio está na altura, está na forma também, pode colocar várias formas, está na cor. A gente também pode brincar um pouquinho, ó. A gente pode passar este pra cá, este pra cá, este pra cá, e este pra cá. Lembra, Jordana, da dica que a gente deu sobre o tamanho das composições? Aqui nós temos 2, aqui nós temos 3. Nós vamos sempre agrupar, tá? 2 e 3, 2 e 3. 3 objetos, 2 objetos, porque fica harmônico quando você faz esse agrupamento. Ó, aqui tem 2. Se a gente tira só um, olha como desequilibra a composição. E aqui nós temos 3. Nós temos aqui a nossa peça maior, os nossos livros do acervo e mais a escultura, 2 e 3. Vamos lá fazer mais uma prateleira? Vamos lá? Vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar com 2 elementos iguais, mas com alturas diferentes. E fazendo mais uma composição de quantos elementos? 2 elementos. Você pode colocar um verde aqui, você pode colocar eles mais próximos, eles um pouquinho mais separados também, mas sempre lembrando que são 2 elementos da mesma forma, tá? Iguais, só que com tamanhos diferentes. Se essa tua estante está num local de leitura, num escritório, numa sala de TV íntima, a gente também pode colocar mantas aqui. Ela fica prática. Lembrando que a decoração ela deve ser primeiro funcional, prática e bonita. Isso mesmo. Gostaram? Fiquem ligados no próximo vídeo. Tchau, tchau!